Muito boa tarde, Ricardo. Bem-vindo também a esta RTP3, que é nova, mas um canal renovado da RTP. Começamos por ti. O Presidente da República tem um problema, preferia dar solução a uma solução governativa sólida, estável e coerente, mas os resultados das eleições não indicam essa solução. O que é que Cavaco Silva vai fazer? Ele informou já que tinha ponderado todos os cenários e que tinha uma solução para cada um deles. E a verdade é que Cavaco pode queixar-se de tudo, menos de ter sido apanhado de surpresa. Aliás, ele, antes de ninguém, começou a chamar a atenção para esta situação, para este cenário em que, não havendo uma maioria absoluta, seria necessário encontrar uma solução de estabilidade governativa. E é muito interessante ver que, até do ponto de vista lexical, do ponto de vista terminológico, Cavaco Silva foi suavizando a sua posição. Numa fase inicial, há alguns meses, ele falava da necessidade de uma maioria parlamentar, ou seja, dando a entender que não daria posse a um governo que não tivesse um número de deputados correspondente a 50 mais 1, 50% mais 1 do total. Numa fase posterior, mais recentemente, começou apenas com a designação, ou com a expressão que há pouco ouvimos, de uma maioria estável e sólida. Isto é, considerando que, como depois complementou, que essa maioria estável e sólida poderia ser apenas de incidência parlamentar. Isto é, permitindo aqui e além que o partido ou partidos no governo pudessem estabelecer, com diferentes bancadas parlamentares, garantir o apoio para as medidas que fossem sendo apresentadas. E eu penso que é aí que Cavaco Silva estará neste momento a colocar o jogo em cima do tabuleiro, a ponderar e a auscultar os partidos, a partir da próxima semana, no sentido de entender ou de tentar perceber se, por exemplo, a coligação PSD-CDS terá alguma margem de manobra para, em particular junto do Partido Socialista, e eu estou a dizer isto porque foi esse o cenário que o próprio Pedro Passos Coelho ontem colocou, encontrar essa solução de governo. Tendo Ricardo, em conta também as declarações... Mas para uma solução governativa que envolva os três partidos ou para que encontrem um compromisso para futuros acordos de incidência parlamentar? De incidência parlamentar. Se olharmos para as palavras de António Costa, aquilo que ele considerou como hipótese foi haver alguns entendimentos, isto é, não tirar completamente a escada ao governo PSD-CDS, embora António Costa também tenha posto esta hipótese relativamente aos partidos à esquerda. E mais uma vez aí, António Costa não foi completamente claro, disse foi que o Partido Socialista não encerrará as possibilidades de entendimentos. Agora, na minha perspectiva, mas lá está, teremos que esperar por uma maior clarificação, quer da parte da coligação Portugal à Frente, quer da parte do Partido Socialista, por uma melhor clarificação destas matérias, nomeadamente a partir de amanhã à noite, quando o Partido Socialista reunir a sua Comissão Nacional e tiver uma posição mais clara. Mas eu diria que dificilmente acontecerá alguma coisa para além desses acordos de incidência parlamentar. Ricardo, o país compreenderia que o Presidente da República desse posse a um governo que não fosse formado pelos partidos que venceram estas eleições? Dificilmente, a não ser que Pedro Passos Coelho tivesse uma posição radical de considerar que tentaria governar sozinho e que, sem explicar minimamente como é que obteria o apoio para governar, e aí seria Pedro Passos Coelho quem teria o ónus, a responsabilidade dessa situação alternativa de dar posse a um outro primeiro-ministro, mas não acontecendo isso, e não aconteceu depois daquela comunicação de Pedro Passos Coelho, dificilmente os portugueses entenderiam ter visto ontem um rosto de um vencedor destas eleições, uma bancada parlamentar claramente em maioria e, apesar dela não ser absoluta, encontrar depois um entendimento, por exemplo, do Partido Socialista com os partidos à sua esquerda. Por uma questão fundamental, é que, na verdade, encontram-se muitos pontos de divergência entre a base programática do Partido Socialista e os programas, quer do Bloco de Esquerda, quer da CDU. Isto é, os eleitores que ontem votaram no Partido Socialista não são eleitores que aceitem, por exemplo, discutir a saída de Portugal da zona euro, a saída da União Europeia, a reestruturação da dívida, enfim, uma série de questões que Bloco de Esquerda e CDU põem como questões fundamentais. E, portanto, a possibilidade de agora
Cavaco Silva dar posse a um governo, por exemplo, com António Costa como primeiro-ministro, a tentar entender-se na base dessas condições com os partidos à sua esquerda, seria muito difícil de suportar para o eleitorado que ontem se manifestou. Quer dizer, se António Costa negociar com a coligação, vai perder espaço político. Se alinhar com a esquerda, podemos dizer assim, poderá estar a contribuir eventualmente por uma futura maioria absoluta da coligação. Como é que se resolve este nó górdio? Qual é que tem de ser a postura de António Costa enquanto líder do maior partido da oposição? Se Pedro Passos Coelho e Paulo Portas não vão ter vida difícil nos próximos tempos, eu diria que António Costa ainda mais difícil terá a sua vida, porque vai ficar entalado. Vai ficar entalado entre os partidos à sua esquerda, que já deram a entender que não só não viabilizarão qualquer programa da direita, mas que não cederão naquilo que são os seus princípios essenciais, ao mesmo tempo que chamam a atenção para o facto de haver alguns pontos de convergência com o Partido Socialista e, portanto, não me admiraria nada que um destes dias o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda começassem a colocar na Assembleia da República algumas propostas que o Partido Socialista não vai poder deixar também de votar favoravelmente, sei lá, desde as questões mais simples, como dos feriados, até questões associadas ao combate ao desemprego, enfim, uma série de medidas que ao longo da campanha se percebeu que não havia grandes diferenças entre o Partido Socialista, o Bloco e a CDU e, portanto, vai começar a enredar o Partido Socialista naquilo que foram algumas das suas promessas eleitorais e que são compatíveis com a esquerda, ao mesmo tempo que vai deixar António Costa desprotegido na sua tentativa de também viabilizar algumas das propostas do governo de direita, na medida em que o seu eleitorado, o seu programa é mais compatível com aquilo que serão as medidas que PSD e CDS apresentarão também no Parlamento do que com a esquerda. E, portanto, ele vai ficar aqui numa posição particularmente delicada. Com uma agravante, é que, como tu disseste e muito bem, é natural que a partir de agora Pedro Passos Coelho comece a esticar a corda relativamente ao Partido Socialista. Para quê? Para dramatizar a situação e chegar àquilo que, quanto a mim, e o que eu estou agora a dizer é baseado em declarações de Pedro Passos Coelho, é o cenário de eleições antecipadas. Se nos recordarmos, quando Pedro Passos Coelho foi confrontado com um cenário de governação em maioria relativa, antes de ele começar a dizer em campanha, e era natural que o fizesse, que não antecipava cenários pós-eleitorais, mas quando ele ainda tinha margem para fazer esse diagnóstico, Pedro Passos Coelho foi muito claro, disse: um governo de maioria relativa, nesta altura, conduzirá inevitavelmente a um cenário de eleições antecipadas. E eu penso que é aí que Pedro Passos Coelho irá jogar, fazendo alguma coisa de muito idêntico àquilo que Cavaco Silva fez entre 85 e 87, quando, depois de ter tido apenas uma maioria relativa, começou a confrontar os partidos da oposição com uma série de situações, perante as quais, ao fim de 2 anos, teve a possibilidade de dizer ao eleitorado que estava mais próximo: vejam como eu não tenho condições de governação, vejam como, depois da maioria dos portugueses ter validado estas opções, os partidos da oposição, e em particular aquele que me está mais próximo, o Partido Socialista, não deixa nenhuma possibilidade de governação. E aí, com o Partido Socialista, entretanto, já enredado com os partidos mais à esquerda, tentar a maioria absoluta. E esse é o problema que António Costa terá que resolver, e eu aí concordo também, acho que dificilmente António Costa terá legitimidade, margem de manobra, capacidade de intervenção à frente do Partido Socialista para resolver estes problemas. Além de que irá também ser cercado pela oposição interna com estes mesmos argumentos para ser substituído como secretário-geral. Ricardo Jorge Pinto, há a notícia da agência Lusa de que António Costa vai avançar amanhã para a marcação de um congresso no Partido Socialista, eventualmente depois para a marcação de eleições diretas. Pode estar em curso o início da sucessão do líder do PS? Isso é o mínimo que António Costa pode fazer. Isto é, eu tenho dificuldade em compreender como é que, depois do resultado de ontem, António Costa não apresenta a admissão, e digo isto com base naquele que foi o seu próprio argumento relativamente a António José Seguro, isto é, quando António José Seguro ganhou as eleições europeias por uma margem curta, António Costa utilizou esse facto para justificar a remoção do então secretário-geral, dizendo que o Partido Socialista não se pode contentar com ganhar por pouco. Ora, tendo perdido por muito, António Costa deveria ter feito, deveria ter sido consequente, deveria ter sido coerente e apresentado também a sua admissão. Não o fez. Agora, aquilo que ele próprio também admitiu, e aí reconheça-se a razão que ele tem, é que, muito bem, então se não me querem à frente da liderança do Partido Socialista, se não querem que eu seja o líder do PS, então alguém que se apresente e vamos a eleições. E essa é a estratégia que me parece democraticamente saudável e que neste momento também me parece politicamente inteligente de António Costa. Afrontar aquela que será a sua oposição interna, antecipar-se, isto
é, para que daqui a uns dias não apareça alguém a exigir esse Congresso e a dar a ideia de que António Costa está fragilizado e até estava a tentar evitar o confronto com esses opositores, ele próprio marca terreno e, naturalmente, num Congresso eletivo, irá defrontar aquilo que possam vir a ser os seus adversários internos, que até agora são desconhecidos, e acho que António Costa também está a jogar com isto. Isto é, a vida dele ontem à noite teria sido muito mais difícil se já houvesse um putativo candidato à sua sucessão, como, por exemplo, António José Seguro teve aí ele próprio depois das eleições europeias. Carlos César e Pedro Nuno Santos têm sido dois nomes apontados como putativos candidatos à liderança, mas estão demasiado próximos de António Costa nesta altura para desafiar a liderança. Temos ainda Francisco Assis. É de esperar que, com o evoluir dos acontecimentos, nas próximas horas, algum destes nomes ou outro com igual peso possa avançar para tentar alcançar a liderança do PS? Sim, as informações que me têm chegado é que neste momento que estamos aqui a falar estão a ser feitas e a ser tomadas iniciativas no sentido de conseguir encontrar alguém que se apresente a essas eleições num congresso do Partido Socialista e que seja uma alternativa a António Costa. Carlos César e Pedro Nuno Santos são nomes claramente colados a António Costa, de resto foi simbólico um momento de campanha em que, numa brincadeira com uma bola de futebol, António Costa passa a bola a Pedro Nuno Santos e diz: estou-te a passar a bola, e atenção que isto tem significado político, isto é, toda a gente leu ali que num cenário em que eventualmente António Costa se afastasse, o seu sucessor seria esse militante do distrito de Aveiro. Um economista Carlos César, jovem. Exatamente, mas se calhar nesse tal sentido de renovação, ou então talvez de encontrar uma equipa um pouco mais jovem que o representasse numa linha de continuidade. Carlos César é outra figura que, pelo seu estatuto, pelo lugar que agora ocupa, poderia certamente também aparecer. Agora, eu acho é que esses nomes não fazem grande sentido, isto é, no momento em que António Costa diz que não se demite, e muito provavelmente ao convocar agora este Congresso, e sendo esse Congresso eletivo, ele irá certamente apresentar-se também a eleições e, portanto, eles ficarão excluídos. Do outro lado, do lado dos seguristas, se quiserem, que o nome mais relevante, que me parece, neste momento, reunir maior consenso, é o de Francisco Assis. Na véspera das eleições, ele fez uma declaração ao jornal I a dizer que estava muito bem no Parlamento Europeu e que não tencionava ser candidato a outra coisa qualquer. Houve depois também quem dissesse que ele tinha feito essa declaração para não provocar ruído no meio da campanha eleitoral, o que parecia sensato. Qualquer outra declaração poderia criar problemas à campanha de António Costa. Falta saber qual das duas versões é correta. Isto é, Francisco Assis não quer mesmo ser líder do Partido Socialista, ou Francisco Assis apenas fez aquela declaração para não desajudar António Costa e estará agora preparado para utilizar o exército que António José Seguro deixou órfão depois da sua saída, e aí então poderemos voltar a ter um confronto de bases que foi aquele que ainda há alguns meses opôs António Costa a António José Seguro. Ricardo, António Costa foi vítima dele próprio, não só pela forma como chegou à liderança, que provocou uma fratura no Partido Socialista, na forma pouco clara e contraditória como por vezes até fez campanha com uma mensagem pouco clara, e também devido a casos que marcaram claramente esta campanha, não apenas José Sócrates, a candidatura de Maria de Belém e ainda o início desastrado da campanha com a questão dos cartazes. Se quisermos fazer a história dos problemas de António Costa, remontaríamos ao próprio momento em que ele sucede a António José Seguro. E aí eu penso, muitos militantes do Partido Socialista e até fora do Partido Socialista, todos se recordam daquilo poder ter sido lido como um ato de traição, como alguém que depôs um líder que estava legitimamente eleito de uma forma que não foi a mais lisa. E eu penso que essa pode ser uma primeira explicação para alguma fragilidade que António Costa começou a revelar logo até nas próprias sondagens. Se recordarem, António Costa queixava-se de que António José Seguro não conseguia descolar nas sondagens. Quando lhe sucede, tem ali um pequeno pico natural do estado de graça de alguém que acaba de ser eleito, mas depois entra outra vez no tal rambe-rambe que levou a coligação aos resultados eleitorais que agora conhecemos. E houve quem, na altura, e eu incluo-me nesse grupo, atribuísse essa falta de eficácia exatamente a esse momento em que António Costa demonstrou ali algum problema
de caráter na confrontação com António José Seguro. A partir daí foram uma série de episódios de que todos nos recordamos, desde a incapacidade para ter uma posição muito clara relativamente às presidenciais, e ainda hoje o Partido Socialista não sabe o que é que vai fazer perante esse problema, deu de alguma maneira espaço a Sampaio da Nóvoa para avançar, depois colocou-se ao lado de Maria de Belém, pareceu embaraçado quando Maria de Belém apresentou a sua candidatura no momento em que ele estava a apresentar a lista de candidatos por Lisboa. Enfim, uma série de episódios pouco honrosos. Depois os episódios dos cartazes, depois o zigue-zague para agradar a um eleitorado centro, um eleitorado de esquerda, e finalmente aquele que para mim é o grande problema de António Costa nesta campanha, que foi ter encostado excessivamente o partido à esquerda. Isto é, numa tentativa de captar o voto útil, deixou-se enredar por uma visão em que algum eleitorado mais conservador, e o eleitorado em Portugal é muito conservador, grande parte do eleitorado tem mais de 30 anos, e esse eleitorado assustou-se com a possibilidade de um entendimento do Partido Socialista com os partidos à esquerda. Ricardo Jorge Pinto, uma última questão que tem a ver com a composição de um governo que Pedro Passos Coelho irá apresentar no futuro. Grandes alterações relativamente àquele que é o Executivo neste momento, ou apenas ajustes pontuais, na tua opinião? Eu penso que Pedro Passos Coelho irá optar por algumas transformações significativas. Desde logo porque não pode ter um discurso diferente, isto é, não pode ter dito que esta legislatura foi uma legislatura para combater o memorando, ou melhor, para aplicar o memorando de entendimento e depois para combater a possibilidade de um segundo resgate, e que agora este é o momento de obter aquilo que é o resultado de todos esses sacrifícios e fazer exatamente com os mesmos rostos, fazer com as mesmas políticas. Vai ter que introduzir ali algumas modificações, vai ter também que acertar alguma coisa com o CDS, e isso que há pouco vocês estavam a falar e que o Miguel disse e que eu subscrevo, que é, nós não sabemos exatamente agora o que é que vale cada um dos partidos, mas sabemos que Paulo Portas é um player, é um jogador fundamental para Pedro Passos Coelho. Ele sabe que a coligação terminou a anterior legislatura, ou esta legislatura que agora finda, porque Paulo Portas esteve ali ao seu lado, apesar da sua demissão irrevogável, e que dificilmente essa coligação passará de alguns meses se Paulo Portas não se mantiver num rumo muito determinado ao seu lado. E, portanto, vai ter que agradar a Paulo Portas e depois vai ter que fazer cedências também à esquerda. Eu acho que Pedro Passos Coelho, com o pragmatismo que começou agora a querer demonstrar, vai, e num exercício de humildade foi uma palavra que ele repetiu várias vezes e que eu diria que agora vai começar a entrar nas explicações governativas, nesse espírito de humildade ele vai ter que fazer alguns ajustes para agradar aos partidos da oposição, e eu acho que a composição governamental também poderá ir nesse sentido. Por exemplo, ir buscar figuras independentes, que não estejam nem dentro do PS nem dentro do CDS, numa tentativa de piscar o olho, nomeadamente ao Partido Socialista, para arranjar figuras que o próprio PS não possa logo à cabeça criticar de forma muito veemente. Ricardo, nessa equação que estavas a traçar, há a possibilidade de Paulo Portas acumular, por exemplo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros com o lugar de número 2 do Governo? O lugar número 2 é o lugar que lhe está fixo. Ainda ontem Pedro Passos Coelho se referiu a ele como o seu vice-primeiro-ministro, e essa é uma promessa que Pedro Passos Coelho fez e que vai certamente manter, nem poderia ser de outra maneira. O que é que depois esperará mais Paulo Portas e que outros rostos ele quererá colocar do seu próprio partido dentro deste governo, essa é uma incógnita. Agora, já se percebeu que Paulo Portas tem habilidade para algumas das áreas que são áreas cruciais. Essa da questão da diplomacia económica é uma delas, e eventualmente Pedro Passos Coelho, na tal conjugação da estratégia económica, poderá contar com ele. O que sabemos é que ele já tem na cabeça um nome de um Ministro das Finanças, o que me dá a ideia de que Maria Luísa Albuquerque não será um dos rostos de continuidade, mas esse lugar, aí depois em conjugação com o lugar dos negócios estrangeiros, será um daqueles para que teremos que olhar com muita atenção se quisermos compreender o rumo da governação nos próximos meses.